Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Gabriele Souza, sou estudante do quarto ano do curso de licenciatura em História da UEM, Campus Jacarezinho. Eu sou bolsista de iniciação científica, apoiada e financiada pela Fundação Araucária. A minha orientadora é a professora doutora Vanessa Oxtater, e a pesquisa que nós desenvolvemos nos anos 2020 e 2021 é intitulada A Escola como Espaço do Saber Sistematizado, um olhar a partir da pedagogia histórico-crítica. O contexto de surgimento da pesquisa é o contexto atual, em que a educação está inserida no capitalismo, e este é um espetáculo global para a minoria. Então, as políticas públicas, especialmente relacionadas à educação, elas são elaboradas seguindo os projetos do capital, e a educação escolar no Brasil, então, ela está atrelada a uma aceleração crescente do processo de privatização e de empresariamento do ensino, e então a educação se torna um produto, uma mercadoria, e isso está atrelado, muitos estudiosos utilizam o termo de recuo da teoria, que está relacionada ao esvaziamento de conteúdos, que é causado pelo rebaixamento da qualidade do ensino das escolas públicas. E, então, tem uma teoria, a teoria pedagógica brasileira, a pedagogia histórico-crítica. A PHS ela foi desenvolvida pelo professor Demival Saviani, na década de 70. Essa teoria ela vai na contramão, então, desse recuo na teoria, que é, então, gerado nesse contexto da educação ser atrelada ao empresariamento, a essa privatização que se torna uma mercadoria. Então, esse recuo da teoria surge nesse contexto, e a teoria pedagógica, né, a PHC, ela se opõe a isso, ela vai na contramão, defendendo que os conteúdos escolares sejam trabalhados de maneira crítica, então os alunos perpassarem o seu senso comum, o que já tem acesso no seu cotidiano, a alcançar o pensamento científico, artístico e filosófico, superando, então, esses imediatismos, para não cair, então, nesse recuo da teoria, nesse esvaziamento de conteúdos. Então, a problemática da pesquisa é qual seria a função da educação escolar nesse contexto, seguindo a PHC. O objetivo, então, da pesquisa é analisar a escola como espaço de saber sistematizado a partir da PHC, analisando as possíveis contribuições dessa teoria pedagógica, então, para a educação brasileira no contexto, né, mencionado, afetado por esse ideário neoliberal e de discursos negacionistas. Então, o objetivo é apresentar os resultados da pesquisa. A pesquisa foi desenvolvida em algumas etapas. Primeiro, analisar a trajetória do professor Saviani, o desenvolvimento dessa teoria, as suas referências, os seus principais fundamentos dessa teoria, e, posteriormente, analisar alguns conceitos de Gramsci, que é um pensador italiano que se constitui como uma das bases teóricas da PHC, sobre a educação e a organização da cultura. E, por fim, uma abordagem a respeito do contexto atual de negacionismos e neoliberalismo que afeta a educação. E como a pedagogia histórico-crítica ela pode contribuir nesse contexto a partir de uma análise do papel social da escola. Como metodologia, então, foram utilizadas referências bibliográficas, análises de referências bibliográficas, que tratam, primeiramente, então, em cada etapa, primeiro sobre a vida do professor Saviani, seu pensamento educacional, sua trajetória acadêmica. Então, a partir de estudiosos que trabalham, né, como a Adeline Gonçalves Vidal, sua biobibliografia, e também cursos, inclusive com a participação do professor Saviani, algumas aulas, cursos oferecidos pela UFPB e pela UniOeste também, foram analisadas também para entender os fundamentos, educação, ciência como uma consciência filosófica, pedagogia histórico-crítica, primeiras aproximações, escola e democracia, e pedagogia histórico-crítica e luta de classe na educação escolar, parceria com o professor Nilton Duarte, esse último. E as obras, né, do próprio professor Saviani embasam a análise dos fundamentos então, teórico-metodológicos da PHC. E alguns conceitos de Gramsci, como mencionado, para entender, né, alguns conceitos de Gramsci como hegemonia, como esses conceitos ajudam também, né, que são uma das bases da PHC, entender a organização da cultura, a educação como hegemonia, intelectual orgânico, intelectual tradicional, a própria questão da cultura. Então, nos livros da coleção Educadores do MEC, de 2010, escrito pelo Atílio Monasta, e também um livro do próprio Gramsci, Os Intelectuais e a Organização da Cultura, na edição de 82. E, por último, na metodologia, a questão do contexto atual mencionado, foi feita uma revisão integrativa, utilizando o artigo de 2010, escrito pelas autoras Marcela Tavares e Michele Carvalho, a revisão integrativa, o que é e como fazer. Então, esse artigo orientou para essa realização dessa revisão integrativa, foi uma metodologia, então, para fazer essa abordagem do contexto atual, uma metodologia escolhida.
E a revisão integrativa ela foi escolhida porque ela determina o conhecimento atual sobre matemática específica e é possível então, identificar as possíveis lacunas no conhecimento e delimitar prioridades para estudos futuros. Então, são artigos, esses artigos, então, levantados, cada um com o seu foco, mas os artigos levantados durante essa revisão integrativa ajuda a compreender que esses tempos negacionistas estão atrelados a um processo que envolve políticas públicas baseadas no ideário neoliberal, que são vinculados ao sistema capitalista, em como essa hegemonia influencia a afeta a educação. Então, Saverio nasceu no interior de São Paulo, ele deu aulas na Unicamp, deu aulas na década de 70 na Unicamp, na década de 80 na Unicamp, e na década de 70 na PUC São Paulo. Ele cursou, na década de 60, filosofia, né, na PUC São Paulo também, e aí deu aulas lá, e deu aulas na Unicamp a partir dos anos 80, e interesse pelas questões de organização escolar e escolhas pedagógicas marcam sua trajetória. Em 1980 publicou o livro Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, que teve, então, aprofundamento dos seus referenciais marxianos e marxistas. E, então, nesse livro, ele fala que todo ato de educação é um ato político e que os conteúdos os conteúdos escolares, eles estão nas mãos da burguesia, mas que ele não é burguês, que ele pode ser, sim, assimilado, né, pela classe trabalhadora, que os filhos da classe trabalhadora façam uso dele para transformar a sociedade de maneira mais justa e consciente. Em 86, o professor Saviani e demais professores no país todo reuniram-se em torno de grupos de estudos e pesquisa intitulado História, Sociedade e Educação no Brasil. O STED-BR é um grupo que ocorre no Brasil todo, até os dias atuais. O seu livro, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, foi publicado em 91, e esse livro deu continuidade do desenvolvimento que foi esboçado em Escola e Democracia, em 83, foi publicado em 83, esse livro, o Primeiras Aproximações, de 91. Em 2001, ele se aposentou pela Unicamp. Em 2002, ele recebeu o título de professor emérito pela Unicamp, mas ele manteve na Unicamp as orientações de pós-graduação. Então, a PHC, resumindo, o objetivo da educação escolar com o PHC, de um lado, a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana, para que eles se tornem humanos, e do outro, e concomitante, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Uma outra questão, trabalho com os clássicos, um clássico que não vai se opor a modernos, conteúdos clássicos são aqueles que resistiu ao tempo, aqueles norteados pela permanência, pela referência no pensamento da pedagogia histórico-crítica. Então, a PHC, ela tem como base Karl Marx e Friedrich Engels, como ela é embasada, né, nesses estudos, e também na psicologia histórico-cultural de Vygotsky e os estudiosos, na qual o ser humano é mais desenvolvido psicologicamente, quanto mais capaz ele for de conduzir de maneira livre e racional os seus processos psicológicos, incorporando-os à sua atividade mental da experiência humana sintetizada na cultura. E, então, uma das referências de Saviani, Gramsci também é uma outra referência, como já mencionado, que auxilia nessa fundamentação do seu pensamento. Então, para Gramsci, a hegemonia é uma questão de luta, e a educação deveria ser unilateral, que une a teoria com a prática, nessa ideia de educação integral, como a escola unitária defendida por Gramsci, que tem aproximações com a PHC, nessa ideia de uma formação integral. E a mensagem central de Gramsci é que a organização da cultura é organicamente ligada ao poder dominante. Então, no contexto atual brasileiro, a educação tornou-se uma mercadoria mediante a introdução de mecanismos de mercado. Então, não é do interesse hegemônico que a classe trabalhadora tenha acesso a isso. Então, como não é do interesse, essa ideia da teoria, na questão do recuo da teoria, então, a teoria é considerada uma perda de tempo nesse sentido de que não é interessante para a classe hegemônica que os espíritos dos trabalhadores tenham acesso aos conhecimentos. Então, para ir na contramão disso, é necessário aproveitar as brechas, levar para as salas de aula, utilizando da estrutura, né, imposta pelo sistema dominante, com a BNCC, no sentido de converter a educação em favor da classe trabalhadora, em busca de uma educação emancipadora. Então, a PHC não é uma tarefa individual, mas coletiva. Então, Saviani é uma importante referência no pensamento social e educacional brasileiro, e a PHC é uma teoria contra-hegemônica que se torna, então, uma resistência a todo esse contexto, né, mencionado, no que ela propõe, também como algumas das coisas mencionadas. Então, conhecer a PHC possibilita o entendimento da importância do acesso das camadas populares ao saber sistematizado. Então, agradeço ao UEMP pelo apoio, à Fundação Araucária pelo apoio e financiamento. Essas são as nossas referências. E é isso, muito obrigada.